Oi, gente, voltei. E eu vim falar rapidinho sobre a minha cirurgia de retirada de vesícula. Eu descobri que eu precisava retirar minha vesícula mais ou menos em 2012, 2013. E como foi isso? Eu sempre sofri muito com o meu peso, né? Tanto que eu fiz a bariátrica. Então, nessa época, eu tinha perdido 18 quilos. Então, eu tava na minha melhor forma. Eu tinha perdido muito peso. Eu vou colocar de novo aqui as fotos. Eu coloquei no outro vídeo, mas eu vou colocar aí novamente. E assim, por que eu precisei tirar a vesícula? Por que a gente precisa tirar a vesícula depois de uma perca grande de peso? A vesícula é como se fosse um depósito de armazenamento de bile. Então, o fígado produz a bile que vai para o estômago. O problema é que, quando eu estava em dieta, eu não estava precisando desse armazenamento. Então, ele ficava lá, porque eu estava comendo pouco, eu estava me alimentando regradinho, não estava comendo muita gordura. Então, aquele líquido que estava ali estava guardado. Quando o corpo precisa de, por exemplo, você come uma comida muito gordurosa e não é o suficiente o que tem no seu estômago, a bile se contrai e joga aquele líquido pro estômago para ajudar na digestão. Então, assim, como eu não estava precisando, eu não estava usando aquele depósito e começou a formar uma pedrinha de sais, né? Que ficou ali e eu só senti a dor quando eu comecei a comer alguma coisa gordurosa, que foi no final do ano. Então, no final do ano, a gente começa a comer mais coisas e tal, então foi aí que eu comecei a sentir as dores. E assim que eu comecei a sentir as dores, eu sou muito cagona pra dor. Então eu já procurei um médico, já descobri que eu tava com pedra na vesícula e em janeiro eu já tinha marcado minha cirurgia. Foi muito difícil pra mim porque eu era muito novinha entre aspas, né? Tinha mais de 20 anos, mas pra mim foi difícil porque era algo que eu não esperava, que eu tava, na época que eu tava mais me cuidando, acontece um negócio desse. Então, pro meu psicológico foi muito perturbador. Tanto que depois da cirurgia, depois que eu retirei a vesícula, eu engordei o dobro do que eu tinha emagrecido. Eu engordei mais de 30 quilos. Então, mexeu muito com o meu psicológico. Não foi algo que realmente me fez bem. Aliás, fez bem ter tirado por quê? Depois da bariátrica, não preciso mais tirar. É bem comum, depois que a pessoa faz a cirurgia bariátrica, ter que tirar a vesícula justamente pelo mesmo motivo. Não tá mais usando aquele depósito, vai criar uma pedrinha de sal ali e vai criar pedra na vesícula. Então, é muito comum, gente. Mas eu não tive uma experiência boa na retirada de vesícula. Eu conheço pessoas que não sentiram absolutamente nada, mas eu senti tudo. Eu senti dores, eu sentia meus órgãos soltos, porque eles inflam o estômago e só fazem os furinhos para fazer a cirurgia do mesmo jeito que a bariátrica. A diferença é que a bariátrica, o estômago fica lá, eles não retiram o estômago e a vesícula eles retiram. Então, a única diferença basicamente é essa, né? Ele retira o que ele operou. Mas assim, eu fiquei com muitas dores, muita cólica, muitos gases, eu chorava à noite e eu não tive uma boa experiência quanto a isso. Mas o bom é que foi um curto período de tempo, foi questão de uma semana. Uma semana eu sofri muito, muito, que eu não conseguia nem dormir na cama, eu não conseguia me deitar na rede, não tinha posição boa, eu chorava muito. Então assim, foi bem difícil pra mim a retirada da vesícula. E eu tive problema de queloide. Eu vou mostrar pra vocês tanto os pontos que tá aqui da minha bariátrica, quanto a da vesícula. Ó. A da vesícula foi a mesma que tá aqui, ó, só que foi bem grandona, ó. Essa bem de cima, ó, dá pra ver o brilhinho aqui? É a da vesícula e essa daqui é a da bariátrica. Todas essas que estão recentes aqui são a da bariátrica e muito menor. E essa aqui no umbigo, ó, que acredito eu que seja por onde eles tiraram a vesícula, que foi um corte bem grande. E eu também sofri bastante com a recuperação desse corte, principalmente do umbigo, porque doía muito. Na hora de eu limpar, ele criou pus. Foi bem difícil mesmo pra mim a cirurgia da vesícula. Mas, gente, isso foi comigo. Não é um geral, entendeu? Eu conheço pessoas que se sentiram absolutamente nada, que o ponto secou tranquilo, não teve problema com gás. Então, não se baseiem pela minha história. Tanto que a minha bariátrica tá sendo diferente de muitas pessoas. Muitas pessoas passaram semanas sem ir ao banheiro e
quando aconteceu comigo, banheiro direto. Agora, uma coisa que é muito, muito, muito comum. Tirou a vesícula, você vai ter mais facilidade de ir pro banheiro. Você botou pra dentro, já tá saindo. É muito comum acontecer isso e eu já conheço vários casos e todos são iguais. Agora sim, pode variar de alimentos. Por exemplo, eu conheço pessoas que é só com peixe. Quando comem peixe, aí sim acontece de ter disenteria. No meu caso, não. Depois que eu tirei a vesícula, era mais comum eu ter disenteria do que ter uma digestão normal. Então, eu meio que me acostumei quanto a isso. E é muito rápido que fica a digestão. Também não sei porquê. Eu sei que aquilo ali era um depósito que foi tirado. Mudou alguma coisa na minha vida? Nada. Então, é realmente uma coisa que existe no nosso organismo que não é muito útil, entendeu? Seu organismo continua funcionando normalmente. A única coisa que alterou também foi a digestão, que ficou muito rápida. Então, eu sou a cagona aqui de casa, todo mundo sabe. Depois da bariátrica, continua a mesma coisa, então não mudou minha vida. E é isso, gente. O que eu tinha pra falar sobre a minha cirurgia de vesícula era isso.